pensa que um homem de 80 anos, no ambiente que ele tá, com tudo que ele passou, não tinha dor? Deus aparece e fala, eu tô vendo a dor. De quem? Do meu povo. Porque a dor que você suporta é a mesma medida da cura que você precisa. Muito bem-vindos ao nosso podcast Centelha de Sabedoria. Tá um pouquinho diferente hoje. Hoje é uma honra estar aqui. A gente está como host na nossa parceria junto com o Thiago. E hoje a gente está juntando o Mais Fala Em junto com Centelha de Sabedoria. E hoje eu tenho a honra de receber o pastor Bruno Carvalho, psicólogo, teólogo, filósofo, escritor. Assim, eu vou continuar enumerando e vai faltar dedo. Que honra incrível recebê-lo, que prazer. Muito obrigado por essa oportunidade desse bate-papo no Centelha de Sabedoria. Também eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, poder servir, estar aqui para dividir essa mensagem no podcast e que Deus abençoe muito vocês. Parabéns por isso e entenderem a mensagem. A gente só transborda daquilo que a gente busca encher e gera motivação para a gente continuar se enchendo para ter a quem transbordar. Então, muito obrigado por parte disso e dividir conhecimento com vocês. Pastor Bruno, gratidão é o nome do sentimento que posso falar em meu nome e o nome da equipe por ter essa oportunidade. A gente já estava conversando aqui um pouco em off. É incrível o volume que a gente tem de aprendizado em tão poucos minutos. E acredito que esse podcast aqui, você que está chegando nesse podcast, vocês não têm ideia do quanto é incrível tudo que vocês vão escutar aqui. Então, já se acomoda que você vai passar um tempinho aqui com a gente. E, pastor, eu gosto muito de começar, todas as vezes que eu vou começar um podcast, tentando entender um pouquinho da história, para a gente chegar até esse momento aqui, até esse podcast, para chegar até aqui. Como que foi a infância do pastor? Minha infância foi bem simples. Uhum. Minha mãe é espírita, meu pai era um bandista, mas me criaram dentro da visão do evangelho. Minha mãe, mesmo espírita, eu ia dormir todos os dias, ela falava, você leu o Salmo 23 hoje? Você leu o Salmo 91? Vá ler. Então minha mãe me ensinou que independente do lugar, busque sempre a Deus. E meu pai tem uma experiência que eu sempre marco para minha vida. Um dia acabou a energia em casa, por excesso de pagamento, e meu pai chamou todo mundo para a mesa. Botou uma velinha na mesa e começou a fazer bichinho na parede Uhum. com a sombra. E é uma mensagem que ele não pregou, mas ecoou no meu coração. Foi ele falar para mim, indiretamente, acaba a energia, acaba a água, mas a família permaneça na mesa. Vamos fazer qualquer momento ser feliz e ser alegre, independente se está ou não da forma que nós queríamos. Mas vamos ser gratos, porque tem vela ainda e tem comunhão na mesa. Então eu digo que os meus pais, quando não eram cristãos, me ensinaram o cristianismo. Que independente de onde você estiver, alinha seu coração, adore-o e seja grato pelo que você tem. E assim você vai crescer. Então a minha infância foi essa, entendendo muitos valores, como eu disse, sair de casa bem cedo, Uhum. sair de casa para ir tentar a vida, ser jogador de futebol. Uhum. Peguei uma mochila, fui para as costas, para Brasília, mais um amigo. Chegamos lá, um pessoal que ia nos receber, não puderam nos receber. Tivemos que ficar na rua e começamos a catar latinha, garrafa plástica, 13 para 14 anos de idade, mochila amarrada no pé, dormindo em terminal de ônibus. Aí um Caramba. dia nós ganhamos um carrinho de supermercado para poder pedir comida de porta em porta, Uhum. até que um colega nosso sabia do nosso desejo de ser jogador de futebol e assim abriu as portas. Passamos num clube na época, tornamos jogador e nossa vida mudou. Eu até brinco, do lixo pro luxo. E Meu assim Deus Deus. transformou nossa vida. Uhum. Aí eu estava indo embora para a Alemanha, meu joelho resolveu aposentar antes de mim. Entendi. Aí voltei para Goiânia para tratar, me tornei empresário na época. Deus mudou minha vida. Até um dia que Deus me acordou, dia 7 de agosto de 2013, se não me engano, por aí. Deus me disse, em 2 anos eu vou te tornar o que eu te criei para ser. E eu pensei, o quê? Ele disse, pastor. Eu falei, não tem como a minha empresa fechar. Ele falou, sim, fecha em 2 meses.
Não Meu tinha Deus. como a empresa fechar. Não tinha como. Em 2 meses a empresa fechou. É, a gente fala que não tem como com os olhos carne, né? Aham. Ao que eu estou vivendo nas minhas Aham. mãos, não vai fechar. Fechou. Quando fechou, eu falei, então a partir de agora, ou sou totalmente seu, ou o senhor pode me levar. Porque todos os meus sonhos na minha mente foram frustrados, Uhum. que era ser jogador de futebol ou, na época, empresário. Então, quando o futebol não pôde ser levado até os fins, que me aposentei antes, eu pensei, agora eu vou montar a empresa e vai virar. Sim. E quando não virou, eu pensei, então já que ele não quer que eu seja jogador e nem empresário, o que o senhor quiser pra mim, eu tô fazendo hora extra. E foi quando eu entendi. Então, o que o senhor quiser de mim, só seja claro. E se não for, eu vou fazer mesmo assim. E depois o senhor me alinha. E assim meu coração foi alinhando até vir para a igreja, me converter e hoje E, está aqui. e esse processo desses 2 anos é muito bacana, porque assim, essa questão de se preparar para algo, né? Que é uma mensagem do pai, e interpretar isso muito novo. Sim, Porque, vamos dizer ali, com quantos anos o pastor tinha nesse momento? tinha 23, 24. Olha isso. Tipo, receber isso, receber uma mensagem nessa condição e se colocar, não, não era, eu estava na onde não era, e aqui agora estou entregue. Não, e E aqui, também não ter nada próximo. sim. Porque eu vim de jogador de futebol a produtor musical. Meu irmão era cantor sertanejo. Então eu vivia no meio sertanejo, Aham. festa, tudo. E de repente eu falo, eu não converti e fui pra igreja, eu converti e fui pro altar. Foi muito Nossa. rápido. Uhum. Eu me converti tipo em novembro. Aí eu passei 9 meses. A minha vida era orar e ir pro monte. Orar e ir pro monte. Orar e ir pro monte. Resumi 9 meses da minha vida pra você. Só isso. Porque eu perdi tudo, vendi tudo, fiquei numa casa. Minha casa tinha um colchão com a cama de madeira, porque eu vendi tudo, até roupa do corpo. Minha casa tinha um colchão no chão, na cama de madeira que quebrou. Tinha um guarda-roupa que era embutido, que as portas caíram. Eu tinha um fogão de 4 bocas que funcionava uma. A minha geladeira, que não tinha porta, que quebrou. Ganhei uma caixa de isopor desse tamanhozinho para guardar coisa. E tinha um rack na sala, que não era o rack para segurar livro. Era os livros que seguravam o rack. E foi quando eu parei e falei, Deus, então é isso. A partir de agora, o que eu tenho é nada. Mas eu gravo uma frase que eu lembro de um homem falando antigamente, se eu não me engano, era Catherine Kuhlman. Ela disse: Deus, eu não tenho dons, não tenho beleza, não tenho dinheiro, não tenho paz com grandes estruturas financeiras e nem visibilidade. Eu não tenho e não sou nada. Mas se o Senhor quer tudo de mim, eu te entrego o meu nada. E assim foi comigo. Foi quando eu entendi de fato que eu não tinha e que eu não era e só era ele. Então que a partir de agora, ou era o que ele queria, ou tudo que eu tinha projetado somente ia ser fadado ao fracasso até o momento de obediência. E Hum. quando eu entendi esse momento de obediência, para mim eu sou muito intenso. Eu falo sempre assim. Algumas pessoas dizem, né? Me dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu digo, me dá uma boiada para não entrar. Porque se eu entrar, nem me oferece boi. Eu vou até o final. Então, com Deus foi assim. E como a demanda foi muito rápida, fazer evangelismo na rua, mendigo e ir embora. Eu digo que da minha casa era 4 quilômetros até a igreja. Da minha casa até a igreja, fazia um culto e arrastava o puto mendigo para a igreja. E assim foi acontecendo. E foi levando pessoas para a igreja, pessoas para a igreja. E começou os convites para ministrar. Mas eu não tinha estrutura Uhum. espiritual, conhecimento bíblico para ministrar. E foi a minha dor. Até um dia que Deus me levou a orar por uma senhora. E Deus falou assim: ore por ela e hoje comece o ministério. E chegou um filho dela, falou: se Deus é contigo, nós vamos orar e Deus vai curar. Ela tem o quê? Ele falou: ela é surda. Falei, Deus, mas não dá para começar assim. Vamos começar com dor de cabeça, com febre. É muito mais fácil do que começar com surdez. Não dá para começar nesse nível. E oramos pela senhora e Deus curou a senhora e virou aquele alvoroço todo na igreja. Saímos de lá e fomos jantar. Aí viu uma criancinha e falou: nossa, pastor, que benção. Eu falei: não me chama de pastor, que eu sou crente ainda. Uhum. Ele falou: mas que bom, o senhor orou e Deus curou a senhora. O senhor deve ler muito, né? Me fala assim: eu fiz uma tarefa hoje na EBD. Qual o nome mesmo dos pais de Moisés? Eu É. não sabia.
Então eu fui entendendo o que a Bíblia diz. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Porque graça sem conhecimento se torna alguém ignorante. Uhum, E conhecimento sem graça só desenvolve um soberbo. Então foi aí que eu fui alinhando, uhum, que não era somente orar, eu tinha que ler. Aí foi um dia que, se eu não me engano, acho que é D.L. Moody diz: pergunte a um homem o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Ele respondeu: simples, pergunte ao pássaro o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda. E sim, foi assim que eu fui alinhando meu ministério entre uhum, oração e estudo, até fazer então a minha primeira faculdade de teologia, e depois apareceu a oportunidade de fazer filosofia, fiz as duas praticamente juntos. Depois fui entendendo a dor da tricotomia, que nós cuidamos do corpo, cuidamos do espírito, mas a alma perece. Onde nós pegamos, às vezes, alguém que entra na igreja, que é batizado, é discipulado, é cheio do Espírito Santo, mas tem um trauma, tem uma ferida, tem uma dor, tem algo sangrando ainda. E não é somente a limitação espiritual, é o preenchimento do todo. uhum. Eu fui percebendo que existia uma dor a mais que precisava ser tratada. E assim veio a psicologia. E fui aprendendo a, de fato, expandir e ser eficaz. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Não diz que ela é viva e eficiente. E a gente tem que entender a diferença de eficiência e eficácia. Porque eficiência é estar jogando Corinthians e São Paulo, por exemplo. Uhum. E o São Paulo tem posse de bola 90%. Mas no final do segundo tempo, aos 45, Corinthians faz um jogo, faz um gol. São Paulo foi eficiente, Corinthians foi eficaz. Uhum. O jogo não é de quem tem posse de bola, é Sim. de quem resolve partida. Então a Bíblia não é viva e eficiente, é viva e eficaz, porque resolve. Só que eu vi que eu precisava ser mais eficaz no reino. E assim veio a faculdade de psicologia, desenvolvimento ministerial, hoje aí com 10, 11 anos de ministério, graças a Deus, e aprendendo cada dia mais. E, pastor, aprofundando um pouco sobre isso, vamos pegar ali por pequenas partes. Uhum, Quando esse entendimento vem, e tem sim, igual o exemplo do pássaro, a questão de as duas se complementam, né? O uhum, que trazer um pouco também para o nosso público é essa questão que eu vou ser muito sincero, até eu tenho muita dúvida sobre isso, porque eu brinco que assim, eu fui ao monte a convite uma vez. Eu falo que é uma experiência que todas as pessoas que puderem e forem aceitar ir, independente uhum, de religião, enfim, da placa da igreja, independente, porque assim, eu sou muito curioso. Eu gosto muito dessa de tentar entender depois que eu vivo uma experiência. E eu falo que foi uma experiência para mim assim inacreditável tudo que aconteceu durante as 5 horas que eu permaneci ali dentro. Primeiro que não passou cinco uhum. horas, eu falo que só o relógio contou 5 horas. Sim, Lá dentro não. Lá dentro você se sente abraçado com uma certa comunhão que poucas vezes na vida eu senti. Já estive em muitos lugares de muita comunhão, mas ali eu senti que a conexão. Eu brinquei contando para minha esposa quando eu retornei. Eu falei assim: o monte é porque a gente chega um pouquinho mais perto do céu. Porque ali, a hora que você ora para entrar e a hora que você entra, a presença é algo assustador. Assustador no sentido de positivo, sim. de trazer. Mas também tem aquela coisa que assim: eu fui ao monte, eu recebi e agora eu tenho que executar. Uhum, E trazer para o público essa condição também de. O pastor mencionou que, poxa, eu precisava agora buscar esse conhecimento. E às vezes a gente recebe pequenos sinais que a gente está precisando fazer isso e a gente não consegue interpretar isso e continua naquele mecanismo sempre com os mesmos resultados, mas não entendeu que são pequenos sinais sim. que, que, Eu que a gente digo precisa isso, identificar. nós perdemos para uma pessoa, entre aspas, por pensar que ele não é sábio. Quem? Satanás. Satanás vence homem por detalhes. Tem uma coisa que eu digo. Existe um livro que foi escrito para a eternidade e quem souber já leu a frase dele. O livro não tem nome, não, aliás, não tem capa, não tem escrito, mas tem o nome dele. Como fazer de tolo o homem mais sábio da terra? Salomão. Quem é essa pessoa? A serpente.
Porque a serpente é pega em detalhes. Uhum. E às vezes o homem se apega ao macro. E a serpente se pega ao micro. E é isso que faz o estrago. Qual que é a questão que a gente diz sobre buscar conhecimento ou não? Esperar Deus falar com a gente para buscar conhecimento. É como você diz, não é que o monte é diferente. Qual que é a questão do monte? O senhor é pai. Eu falar para o meu filho, filho, pegue uma água para mim, por favor. Uhum. Ele vai na cozinha, faz um suco que eu não pedi, pega um pão de queijo que eu não pedi e traz para a mesa. Eu pedi suco? Não. Não. Eu pedi água, somente água. Ele me traz um suco e traz um pão de queijo. Eu não pedi nada disso, mas eu percebo que ele está querendo me agradar um pouco mais. Uhum. Então não é que o monte é diferente, mas é porque entre orar em casa e orar num lugar com sereno, com frio, com bicho, com formiga, a gente pensa, ele quer alguma coisa de mim. Então A é um dado percepção para é se dar incrível. atenção. O que eu digo? A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não é somente eu e você na mesa e Deus tem a obrigação de estar aqui. É porque 2 ou 3 em meu nome é algo que se deve dar atenção. Se alguém entra aqui e faz uma fofoca em seu nome, você se preocupa. Só que é somente uma pessoa. Uhum. Você pensa, tá bom, isso vai passar. Mas se vem 2, vem 3, vem 4, você pensa, opa, algo precisa ser dado atenção. Isso é Deus. Se tem uma pessoa orando, é bom, eu vou escutar. Mas se tem 2 ou 3, esse pedido é tão bom que essa pessoa convenceu mais outro para orar com ela. Então, onde estiverem 2 ou 3, ele conseguiu unir mais 2 pessoas em um propósito. Então, se essa pessoa conseguiu convencer mais 2, essa oração, vamos ouvir um pouquinho mais dela? O monte para mim é isso. É aquilo que Deus não pediu. Mas se fizer, é bom saber que você quer algo diferente de mim. Nossa, e é incrível como a gente conecta conhecimento. A gente teve um convidado aqui recentemente que ele falou assim, ó, minha vida começou a mudar quando eu deixei de orar sozinho. Todos os dias, eu orava sozinho e minha esposa orava sozinha. Hoje a gente não põe a mão na maçaneta sem os dois orarem juntos. E é tão incrível que é o que a gente está falando sobre os detalhes, porque essa percepção ela vem exatamente de encontro a isso. Não é o monte, Sim, mas sim o o que. esforço dele. Exato. Deus reconhece o esforço. Eu digo isso, Deus reconhece o esforço. E estava conversando com um amigo hoje, o Silas, a gente falando isso, tem a maior virtude de Deus, que é onde ele mais emprega e a gente menos valoriza. Gratidão. Deus sempre exerce a sua gratidão em tudo que faz. Eu digo porque Abraão viveu o que viveu, não se declarou para Deus. Moisés viveu o que viveu, não se declarou para Deus. Davi não provou metade do que Moisés provou. Davi não provou metade do que Abraão provou. Mas Davi disse, Salmo 18, Deus, para sempre eu vou te amar. Deus responde, obrigado. Se eu estou no seu coração, você também está no meu. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então a gratidão de Deus é a maior virtude que ele tem, de reconhecer o esforço do homem em querer sempre estar perto dele. Isso é fantástico, é de conhecimento, de graça. E essa é a percepção da vida. Uhum, Eu digo que a canonização bíblica é a explicação disso. uhum, Nós não podemos nos fechar no espiritual. Por quê? Primeiro vem Salmos, depois Provérbios. Parece básico por cronologia, mas também uma pregação. Porque Salmos é o coração de Davi. Deus, me tira o que o Senhor quiser. Te amo, te adoro. O que é isso pra gente? É o novo convertido. uhum. Está pronto para viver tudo. Ele larga tudo e todos por Deus. Mas a gente sabe que isso esfria um pouco. Não é que apaga, a gente amadurece alguns pontos. Uhum. Depois em Provérbios. Depois da empolgação do quarto, a gente tem que voltar para a empresa. Voltar para a sociedade. Sim. Voltar para o trânsito, a fila do banco. Então o nosso espiritual não é medido pelo nosso espiritual. O nosso espiritual é medido pelo nosso carnal. Porque depois que passa o auê da nova conversão, nós temos o dia a dia, a amizade, traição, demanda, trabalho, tudo isso. É Deus falando. Depois de Salmos, vem Provérbios. Por quê? Porque a forma que você se relaciona com Deus revela a forma que você se relaciona com os homens. Uhum. É a vida. Porque a forma que você vai cuidar das pessoas também revela um pouco do que você recebe de mim. Ou pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele responde, eu estou aqui o dia inteiro.
Ou seja, a forma que eu tô tratando vocês é a forma que a gente tem intimidade também. Sim. A vida caminha sobre esse ponto aí. Incrível. Muito bacana. Pastor, eu vou fazer uma pergunta também aqui, sempre levando para esse lado um pouco mais curioso, que eu gosto dessa brincadeira. O pastorear, lidar com pessoas, porque a gente estava até comentando um pouquinho em off, né? Nem tudo é o que todo mundo acha, porque pastorear é cuidar de ovelhas. Uhum. Como que foi esse processo junto a tudo isso acontecendo de maneira muito rápida ali e também de ter esse discernimento, essa é algo que a gente busca nessa linha espiritual ou é essa base e essa estrutura que o pastor também mencionou que, poxa, eu precisei me preparar cada vez mais para conseguir ler Uhum. e entender que o meu propósito é pastorear ovelhas, mas não adianta eu aprender a cuidar de gado Sim. para cuidar de ovelha. Uhum. Então, esse processo, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho mais como foi essa percepção e foi acontecendo esse processo para a gente chegar nos dias de hoje. O meu foi a dor do momento. Ter uma alta demanda Uhum, de muitas coisas que eu não sabia lidar. Então eu tinha a minha experiência, às vezes, de vida. uhum, Eu tinha a minha percepção, mas eu não tinha ferramentas. Eu digo assim, tem coisa que você constata na empresa, uhum. mas você olha e não sabe resolver. Você começa a ligar. Liga, 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 liga. Aí vem a pessoa que sabe dar com isso. Ela chega, pega um fio, faz assim, ó. Resolvido. Quanto ficou? R$ 800. Você pensou R$ 800 por causa desse fio? Não, por conta do meu conhecimento de De saber saber. que era só o fio. Uhum, Então a minha dor foi essa. Ter coisas às vezes simples que eu não sabia resolver, não sabia lidar. Eu tinha a percepção, mas não sabia intervir. Então isso foi me gerando. E por ser novo, lidando com problemas de pessoas às vezes muito mais velhas, uhum, eu já tinha um certo preconceito da primeira empatia. uhum. De chegar e pensar, vamos no gabinete pastoral. Aí chega lá, tá eu. E o povo pensar, tá bom, cadê seu pai? Ou seja, Sim. eu já conheci o filho, né, do pastor, já Uhum, pode trazer o pastor e tira o menino da mesa, por favor. Então foi isso. Ter que mostrar de uma certa forma às pessoas que eu não era o menino, que eu era o homem. uhum, Então foi essa dor da demanda pastoral do dia a dia que me levou a buscar conhecimento, porque eu via situações, eu via coisas acontecendo, eu olhava, entendia, mas não sabia resolver. E foi aí que eu comecei a sentar com pessoas, uhum. a ouvir pessoas, a ser aconselhado, a estar sempre na mesa, viajando com o pastor, andando com pessoas fora também na igreja, para ver qual era a demanda de fora e a demanda lá dentro. Isso foi me desenvolvendo, me desenvolvendo. O gabinete nos desenvolve muito. Aí, assim, vir à faculdade da psicologia também desenvolve muito a gente também, mas foi a dor. Entender que a igreja existem dores que às vezes nós camuflamos por não saber lidar e oramos para Deus intervir, para que Ele faça um milagre. É por isso que eu digo, a oração é só um motivo para a ação. Tem coisa que a gente ora, tem coisa que a gente resolve. E tem muitas vezes, muitas pessoas que estão orando sem tomar ação e outras várias tomando ação sem estar orando. Então tem momentos que Moisés está orando, 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 orando. Deus fala, para de orar. Manda o povo marchar, por favor. Então eu fui entendendo isso. Tinha coisa que eu tinha que orar. Uhum. Não é que a oração tem limitação, mas é porque a oração tem que ter direção. Salomão pede discernimento para Deus. Uhum. E Deus fala, então vou te dar sabedoria. Porque sabedoria sem discernimento não adianta. Eu te dou uma ferramenta sem saber usar. Vou te dar então sabedoria. Qual que é a primeira coisa que Salomão passa? Um problema. Vem duas mulheres, duas Uhum. grávidas, que estão dormindo. Uma vira, dorme em cima da criança, Sim. mata a criança e chega para Salomão. É minha, é minha. E aquela briga toda. Ele fala, simples. Pega uma espada, reparte no Parte ao meio. meio. Uma diz, é isso mesmo, reparte ele, nem meu nem dela. A mãe diz, espera aí, pode pegar a criança
e dá Dá para pra ela, ela. porque é melhor vivo na mão dela do que morto na minha. Salomão faz o quê? Eu sei quem é a mãe. Isso não é oração. Isso é percepção. Líder tem que ter isso. Ou seja, eu oro, mas tem coisa que eu tenho que parar, observar, filtrar, analisar e resolver. Porque se eu só oro quando Deus fala, eu sou um filho mimado. Tem coisa que Deus não vai falar. Não adianta. E outra, o nosso problema também é esse. É Deus fala. A gente fala, ok, vou fazer. Aí chega um momento que o cenário parece que muda. Uhum. Aí a gente espera o quê? Então Deus levanta um profeta para repetir a profecia. E Deus não é obrigado a repetir a profecia porque você não creu na primeira. A segunda não vai mudar. É pegar a primeira e executar. Uhum. Então a vida é sobre isso. Tem coisa que Deus fala, tem coisa que Deus se cala. Até no livro eu falo sobre isso. Deus fala para direcionar, mas Deus se cala para posicionar. A gente tem que entender esses fatores. A gente quer ser um filho mimado, ficando o dia inteiro pedindo para Deus direcionar. Deus vai direcionar, mas tem um ponto que você tem que aprender a assumir seus BO. Não é, a gente fica nisso. Vou Aham. no pastor porque eu tenho um problema. Se der certo, eu falo, não, eu que eu tava com o pastor. Aham. Ele me aconselhou e deu tudo certo. Se deu errado, tá vendo? Foi até no pastor. Ele fez isso, deu problema. O pastor só tentou te ajudar. A Sim. decisão foi sua. Então é a decisão do homem que modifica todo o cenário. E de aprender a assumir responsabilidade. Salomão poderia fazer qualquer coisa, mas é ele falando agora, se Deus falou que me deu sabedoria, eu vou executar. Sim. Se alguma coisa der certo, responsabilidade minha. Se der errado, assuma o BO. É muito sobre isso e às vezes as pessoas estão perdendo isso, né? Porque fica muito fácil a gente falar que não aconteceu porque Deus não quis. Ou Ainda estou vivendo a vontade de Deus, não há permissão para a sua preguiça mesmo. é aquela coisa que uma vez eu vi uma brincadeira sobre isso e depois eu vi um pastor falando e achei muito interessante. Ah, eu não tenho dinheiro. Faz uma ficha aí, se financiar é porque Deus quis que eu comprasse o carro. É fé. É fé, mas peraí. Tenho nada a ver com Isso, isso, né? a sua inconsequência é sua Justamente. inconsequência. Justamente. E trazendo um pouco mais, contando ainda um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouco sobre pastorear e pertencer, né, à frente de dois trabalhos que me chamam bastante atenção antes da gente chegar ao livro, que é a questão de um dos maiores grupos de jovens que o pastor esteve à frente, e também a questão do curso, né, dessa dinâmica de estar à frente de um grupo trazendo algo que realmente é aquilo que vai impactar na vida como um todo. Eu Sim. queria que o pastor passasse também um pouco por esse tema que eu acho extremamente relevante compartilhar, porque assim, é incrível. É o que eu falei antes, em off aqui eu já tava doido e aqui com esse episódio eu tô aqui em êxtase. Eu falo assim, é aquele episódio que eu não sei o que falar, porque peraí, tem tanta coisa interessante. E se eu perder isso? E se eu deixar passar aquilo? Então assim, eu queria muito que o pastor compartilhasse um pouco sobre esses dois momentos para depois a gente também falar sobre o livro. Sim. Eu digo que a liderança vai para duas áreas. Quando você lidera líderes, você lida com a vaidade. Uhum. Quando você lidera jovens, você lida com a inconstância. Porque o jovem acorda domingo, ele pensa, eu vou até o fim. Eu amo Deus. Uhum. Eu mato e morro por ele. Ele vai pro teatro, ele pinta o cabelo, ele rapa a sobrancelha. Ele vai até o final. Ele expulsa o demônio do poste se precisar. Segunda-feira, ele fala, eu não creio em Deus. Meu Deus. A oscilação é muito Aham. alta. Então, liderar jovens é lidar com a inconstância. E a nossa dificuldade é mantê-los na igreja enquanto o Uhum. mundo oferece um monte de coisas. Então nós fomos entendendo isso, não é igualar ao mundo, mas é entender o que o mundo está falando. Porque se o mundo está falando e tem alguém alimentando, está trazendo uma dor que nós estamos suprindo. Uhum. Então, como líder, eu fui entendendo isso e foi um desafio para a gente, porque tínhamos um evento que era dentro da igreja, Uhum. tínhamos um templo grande, mas a capacitação do lugar era para 5.000 pessoas. Uhum. Nós tivemos uma visão de pensar, vamos para algum lugar? Precisamos expandir isso daí.
o pastor presidente teve uma visão de um ginásio cheio. E pensamos, uma igreja num ginásio, vamos voltar ao tempo de Billy Graham. Aham. E foi um desafio porque tínhamos toda a visão, preconceito em cima, até por questões de bilheteria, Uhum. né? Mas fomos, o primeiro ano do evento não foi tão sucesso quando precisávamos, foi o nosso coração, mas foi o início. Uhum. Era o que Deus queria que a gente fizesse. Coloquem os pés e veja acontecendo o processo para chegar onde a gente quer. E assim foi indo. Foi crescendo o público, 7.000 até chegar a 20.000 pessoas e se tornar aí o maior evento de jovens do Brasil, que é a nossa Almadego, que é uma paixão. Lá dentro, ver jovens sedentos, jovens se alimentando, Uhum. jovens sendo batizados pelo Espírito Santo, para a gente é fantástico. É entender a utilidade e ainda mais da data que nós fazemos, que é no Carnaval, Sim. onde muitas pessoas estão se perdendo. Nós estamos ali orando, porque nós cremos no Evangelho, nós cremos na palavra, cremos nessa juventude que as pessoas falam, ela é o futuro da igreja. Ela não é o Sim. futuro da igreja, ela é o presente da igreja. Porque ela que traz vida para a igreja. Uhum. Ela é a graça, ela é a cor, ela é o evangelismo, ela é as pessoas da recepção. Então a juventude não é o futuro da igreja, ela Uhum. é o presente da igreja. Então entendemos isso, que precisa ser cuidado, tratado. E para a gente é um desafio, é uma paixão vê-los também crescendo, ver muitos jovens começando ali e depois de muito tempo tornando pastores, Uhum. pregadores, rodando a nação, mas não somente a nação, mas cuidando daquilo que Deus os chamou para fazer. Para a gente foi um grande presente. E hoje também liderar líderes, que é Uhum. a nossa mentoria, o nosso curso, que é o nosso Summit Academy, que é um curso de desenvolvimento pessoal, liderança, capacitação, teologia e psicologia. Um curso de 2 anos, presencial, estamos com 200 alunos, 4 módulos, cada turma 50 pessoas, e vê-los, porque lá nós tratamos com líderes e pastores em treinamento. Então são pessoas que têm um chamado, mas têm dificuldade de comunicação. Sim. Então nós temos o curso de oratória, comunicação, curso de financeiro, curso de marketing digital, curso de exegese, homilética, hermenêutica, toda a estrutura para chegar até onde Deus quer que o leve, em qualquer área. E agora na nossa igreja, nosso Summit é um seminário lindo, fantástico, a gente tem gerado muitos testemunhos e é a nossa paixão. É a Sim. nossa paixão ver, coordenar e ver também vidas sendo transformadas. Eu falo que não é somente desenvolvimento pessoal, mas tem um testemunho que mexeu comigo, que depois de um terceiro período, uma mulher chegou em mim e disse: Pastor, quero te agradecer, porque aqui eu fui curada. Falei: de quê? Ela disse: durante os 2 módulos eu tomava medicações só para vir para o curso, porque eu sabia que aqui no curso o Senhor ia botar a gente para falar. E sem o Senhor botar a gente para falar, eu tinha medo. Hoje, não tomo mais remédio. Ela está liderando um grupo em casa e já pregou na igreja. Então, perceber que não é somente ministério, Uhum. são pessoas, são vidas. Então, eu comecei a entender isso, que não é somente lançar pessoas para o mundo, é aprender que elas são vidas, são famílias. Eu sempre digo, antes de Deus te levar para as nações, você tem que aprender a lidar com as suas emoções. É aprender que não é um chamado, não é um ministério, é um pai, é Uhum. uma mãe, é um filho. Lá nós temos jovens de 14 anos e senhores de 70 anos, na mesma sala, Caramba. ouvindo a mesma aula, desenvolvendo do mesmo jeito, em tempos diferentes. Então, para mim, é aprender a ser útil no reino de Deus. As pessoas até perguntam: Bruno, o que que você faz? Eu respondo: o que que você precisa? Não, isso conversando um pouquinho aqui antes e trazendo agora, ia perguntar exatamente sobre essa intensidade. O pastor tem uma intensidade de uma lista gigante de afazeres, vive isso com muita intensidade junto com família, o ministério, com toda essa demanda gerada através do propósito. Eu acredito que seja essa a melhor descrição, Sim, porque tudo tem um envolvimento com o propósito. E aí nós chegamos também, agora no dia 15 de fevereiro, correto? Dia 15 de fevereiro, 16, 16. 16, 16 de fevereiro. 16 de fevereiro, o lançamento do livro do pastor. Então, assim, eu queria agora também que o pastor falasse sobre o livro,
A gente vai deixar o link aqui no vídeo para as Sim. pessoas conseguirem acessar já o link para adquirir. E eu queria muito que o senhor contasse o processo, que a gente sabe que um livro, para chegar neste momento, há um trabalho gigante de construção para chegar até esse momento. E eu queria muito que o pastor compartilhasse um pouco desse momento que antecede e desse momento do lançamento do livro. Falo que para mim o maior desafio ministerial foi o livro. Esse livro foi uma experiência com Deus. Uhum. Eu estava escrevendo um outro livro. Passei 3 anos escrevendo um livro. 87% do livro pronto. Tive uma experiência com Deus, onde foi a visão dessa capa do livro. E pensei, o livro está pronto. Deus diz, gostou da capa? Falei, sim, é linda. Ele disse, essa é a capa de um outro livro. Você está escrevendo, apaga tudo agora. Meu Deus. Essa foi a minha expressão. De onde é isso? Só que o tema do primeiro livro se chamava Em Busca da Sabedoria. Uhum. Por isso, quando eu entrei aqui e vi aqui a questão, me remeteu ao livro. Uhum. E eu tive uma experiência com Deus, e resumindo a experiência, eu estava num cruzeiro, na visão, e deitei numa cama, aquela de fora, na beira da piscina, onde nós vamos esse ano, em nome de Jesus, eu estou profetizando. Amém. E eu deitei numa cama dessa para descansar e ver o pôr do sol. E pensei, ver o pôr do sol num cruzeiro deve ser lindo. Quando eu deitei nessa cama, a cama era muito desconfortável. Uhum. Falei, gente, mas quem põe uma cama tão ruim num cruzeiro desse? Não é possível. E o negócio me incomodando, me incomodando. E quando eu puxei o colchão de curiosidade, tinham diamantes grandes assim, embaixo do colchão. E acordei da visão. E comecei a orar. E Deus disse, isso se chama neuroplasticidade. O cérebro do homem, quando é polido, ganha valor. Assim como o diamante. Sem polimento, perde valor. Com ele, ganha estrutura, ganha valor. Então, antes de você escrever um livro em busca de sabedoria, você está buscando. Mas antes eu preciso abrir sua mente. E assim se tornou o nome desse livro. Uhum. Para mim foi um grande desafio, porque eu fiquei 3 anos escrevendo um livro. E esse eu escrevi em 7 meses. Mas é muito também sobre essa concepção, ao meu olhar de fora, de entender a voz para que essa sabedoria, para que 3 virassem 7. É um processo que é aquela condição da nossa intimidade com Deus, né? Deus fala assim, ó, você fez 87%, Simples assim. paga. Ele não perguntou, falou assim, mas os seus 3 anos eu vou justificar, vou fazer isso. Não, não. Sabe o que você fez até aqui? Apaga. Apaga. Eu digo sim e o não é a frase completa. Justifique é o homem. Uhum. E quando Deus fala sim e não, a gente quer que ele justifica. Para convencer a gente de obedecer aquilo que ele quer. A povo fala, eu obedeci por fé. Não é por fé, é só obediência mesmo. Fantasia não. Porque você obedeceu com medo, Uhum. com ansiedade, com depressão, com raiva. E é tudo bem. Mas foi isso. Foi quando eu percebi, eu sou muito assim. Se Deus falou sim ou não, nem pergunta, faz logo. Uhum. Porque se começar a perguntar demais, gera dúvida. Eu sou bem prático, muito prático. Até no consultório as pessoas chegam, faz pergunta, falam, vamos, alinha logo, finaliza. Eu até brinco, pô, falo, eu tive um sonho, não me interessa, me fala o plano, por favor. Não, vamos ficar fantasiando não, fala logo, vamos resolver. Ainda mais eu estudar da TCC, a gente é prático. Vamos resolver essa questão? Então eu entendo isso. Se Deus falou, faz logo. Uhum. Porque eu falo, a primeira voz é a voz de Deus. A segunda voz é a voz do medo. A terceira já é do inferno, então faz a primeira. E, e todo esse processo agora que o pastor também está numa turnê do lançamento do livro, eu vou pedir até o favor para o pastor colocar Aqui. aqui para a gente mostrar aqui já para frente da câmera. Abra sua mente, descubra como ativar a identidade para cumprir o seu propósito. Isso. Pastor, eu acredito que assim, eu vou ter a honra, porque hoje eu falei para minha esposa que a hora que eu olhei, eu falei, eu vou ler um e eu ter a honra de, já deixei até o convite aqui para a gente já conversar mais sobre,
Mas é uma coisa que eu escuto muito das pessoas, e inclusive pegando o gatilho do, do livro, muitas pessoas perdidas em, ai, qual o meu propósito? Eu falo que uma vez eu escutei uma coisa que me chamou muito a atenção. Um pastor falou assim: vocês já pararam para pensar se Maria ficasse perguntando todo dia para Deus qual que era o propósito da vida dela? O propósito ela cumpriu. Ah, mas não, não. O propósito, porque Deus já sabia. O propósito está cumprido. E às vezes, o seu propósito está muito mais vinculado a você colocar alguém que vai transformar a humanidade na Terra e você está preocupado, ah, é meu propósito. Então, é esse entendimento e é descobrir mesmo esse propósito, e baseado até muito no que o pastor falou do livro, de abrir a mente, de realmente entender isso. Porque é uma grande dificuldade hoje, não é? É uma condição que as pessoas hoje, elas se perdem tanto nessa condição de ouvir tantas vozes, porque às vezes ela até achou, encontrou e só passou. Porque ela não conseguiu entender essa dinâmica. Eu queria que o pastor aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, eu acho muito interessante para as pessoas poderem ouvir que às vezes é lógico, deixando claro, para entender tudo isso, compra o livro. Por favor. Mas assim, Vou trazer pontos, mas são 230 páginas. Faz um podcast, me ajuda lá. Exatamente. Eu falo que a melhor forma de explicar isso é através da vida de Moisés. Uhum, Moisés está então com seus 80 anos no meio de uma sarça. uhum, E a gente se empolga com a sarça, mas entendendo que uma sarça, de forma reação química, ela pega fogo no deserto naturalmente. uhum, A sarça pegando fogo. Moisés olhando para a sarça e pensa, mais uma reação, vida aqui continua. Sarça pegando fogo. Moisés na sarça, olha para a sarça, pegando fogo, vida continua. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo, é a sarça não se consumir. Quando ele vê que a sarça não se consome, ele olha para a sarça, aí Deus fala: Moisés, Moisés. Porque quando Moisés só estava na sarça, Deus não disse com ele. Porque eu somente estar num lugar não é um reflexo de interesse pelo ambiente. uhum. É Deus falando sobre isso. Você pode estar num lugar onde eu posso estar sem se interessar por mim. Mas quando você se interessa por quem eu sou, eu revelo quem você é. Moisés, Moisés. E tem uma frase de um homem fantástico que é Albert Einstein. Uhum. Ele diz que Deus não joga dados. Deus Nós. não apareceu no deserto e disse: tem alguém aí, qualquer um me serve. Não, Deus disse: Moisés, Moisés, direção. Eu sei quem eu quero e é você. Só que depois Deus fala uma frase que mexe comigo. Moisés está em crise. Nascido numa região, criado na outra, agora na terceira região, cuidando de ovelha de outra pessoa que não tem nada a ver com ele. Uhum. Ele tinha uma dor. Ele tinha um trauma a se cuidar. Deus aparece e fala: Moisés, eu estou vendo a dor. De quem? Do povo. Volta lá, por favor. Mas e a minha dor? Você pensa que um homem de 80 anos, no ambiente que ele está, com tudo que ele passou, não tinha dor? Deus aparece e fala: eu estou vendo a dor. De quem? Do meu povo. Porque a dor que você suporta é a mesma medida da cura que você precisa. E agora que você entendendo a dor do outro, você vai entender como eu vou curar você. Como? De um povo que às vezes não merece, como você. Mas a minha graça vai se estender para eles e para você também. Porque agora eu revelei sua identidade. Moisés, vou te dar capacitação. Onde? No deserto. Porque guiar alguém no deserto sem conhecer ele não dá Uhum. certo. Só que a sua identidade e capacitação tem que ter utilidade. A nossa crise hoje é pensar que a crise é de utilidade. A nossa crise não é de utilidade, é de identidade. Porque quando Deus fala sobre ele é isso. Você entendeu sua identidade, que é Moisés. Te dei capacitação, mas vá ser útil, por favor. Porque se a sua utilidade não vier em prática, a gente volta para a identidade, para a intimidade. Uhum. Jesus passa isso. Ele está num deserto, o diabo vem e fala: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não questionou a capacidade de transformar, mas questionou a identidade.
Porque se você não entende quem você é, muito menos o que você faz. Sim. Então, se eu destruir a sua crise de identidade, você acaba com o restante. Então, o que eu tento trazer para as pessoas é entender isso, que muitos pensam que a crise é sobre o que fazer, mas a crise não é sobre o que fazer, é sobre o que ser. Porque quando você entende o que é, o que você faz é o de menos. Sim. Porque a gente busca as ações externas que geram visibilidade. E quando gera visibilidade, parece que então é confirmação de Deus. Então, que Deus te abençoe, te leve para as nações. Então, se eu não for para as nações, Deus não é comigo? Então, entender isso, que o seu propósito, às vezes, não é conquistar nações, é conquistar sua casa, seus filhos e se manter nisso. É Deus trazendo, não é o seu maior chamado, não é convencer todo mundo a entrar na arca, mas se tua família não entrar, tem alguma coisa errada nesse lugar. Incrível. E é muito sobre isso, né? Sobre entender qual que é a sua identidade. Quer dizer, muito não, é tudo É sobre isso. tudo. É tudo isso. E é isso que desenvolve o homem. Tanto é que quando a gente entende quem a gente é, nada mais mexe com a gente. Por isso eu sempre digo e grave isso. Tudo aquilo que mexe com você ou fere você em relação ao que falam pra você ou falam de você, mexeu com você, só não é resolvido dentro de você. Jesus não respondeu nenhuma ofensa. Herege, mentiroso, farsante. E ele? Aquilo não afetava ele. Nós Ele falamos sabe que a quem é. voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus diz: Você é meu filho amado. Ele diz: Essa voz eu conheço, é quem eu sou. Restante é sobre eles. É o que eu digo: 30 moedas de prata não é o valor do corpo de Cristo, é o valor do caráter de Judas. Deixa o povo falar. Incrível. Pastor, é o que eu falei. Hoje é uma aula. A gente aqui está tendo uma aula e é uma oportunidade ímpar, sem explicação, dos moveres, né, de Deus para que isso acontecesse. Eu sou extremamente grato da oportunidade de poder estar escutando. É incrível. Eu não tenho outro nome. As pessoas falam assim: Poxa, Lucas, mas você podia. Eu posso colocar aqui vários adjetivos, várias. Mas está sendo assim um aprendizado sem tamanho, porque é desde o momento que a gente se colocou na porta até esse momento aqui é de gratidão eterna por essa oportunidade. É assim, é muito sobre isso, sobre Deus tomar todos os caminhos e mover por uma mensagem. Sim. É E, Deus tratar da fonte. Eu digo e que a base desse livro é o que eu digo. Assim como a fonte determina a qualidade do rio, uhum, nossos pensamentos determinam a qualidade dos nossos comportamentos. A gente avalia comportamentos das pessoas só para conhecer a intenção do coração. E é aí que a gente conhece o outro. uhum, E além, é assim que a gente nos conhece. Davi ora: Deus, sonda os meus pensamentos e o meu coração. E alinha meus comportamentos. Porque mediante que eu estou me comportando, eu estou percebendo que o que alterou não é o comportamento, são os meus pensamentos. E quando o Senhor tratar da fonte, a gente trata do rio. Romanos fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai pela renovação do vosso entendimento. Deus falando, não adianta você querer mudar lá fora se você não mudou aí dentro de você. sim, Porque a maior mensagem não é pregada enquanto você fala, você se cala. Porque mentes se conhecem no palco, coração se conhece na mesa. Eu digo uma coisa e eu acho isso lindo. A gente fala Jesus foi traído na cruz. Ele não foi traído na cruz. Jesus foi traído na mesa. Porque a cruz era visão, a mesa é coração. Tanto é que Jesus senta na mesa e fala: Alguém vai me trair. Não, nada. Depois ele diz: Vou para a cruz e vou morrer. Não, mas vai morrer não. Discutiram. Vai acontecer. Foi para a cruz, morreu, ninguém entendeu. Ele volta para a mesa.
Porque se você não entendeu a mesa, do que adianta repetir cruz? Se você não conheceu o meu coração até hoje, para que eu vou repetir visão? Então as pessoas não são traídas nas suas visões, são traídas nos seus corações. E Jesus, que modificou a história, não era somente suas visões, era seu coração na mesa. Eu falo que Jesus é o maior vendedor de todos os tempos. Ah, agora eu preciso. Vou Sabe pegar o por quê? bloquinho para anotar. Sabe por quê? Com todo respeito, não tenha como heresia. Mas vender um produto que ninguém tem, ninguém pegou e ninguém viu. Sentou numa mesa e falou: Eu tenho um produto. Quem vai comprar? Eu. Que bom. Como é que você recebe o produto? Então, você morre e recebe. Esse é lindo. O povo diz: Tô dentro. Ele falou: É assim. A gente está aqui dando a vida, a alma, por um produto que ninguém provou, mas crendo até um final. Por quê? Porque ele derramou seu coração na mesa. Uhum, Por que um podcast é importante? Porque a gente para de conhecer pessoas lá fora e vem para a mesa. uhum. A gente sai da visão e vem para o coração. E quando você conhece o coração, aí você começa a entender pontos da visão. Aí eu já disse para você, se o nosso coração não alinha a nossa visão, não é Uhum. visão, é miragem. Porque a visão é a extensão do coração. E os nossos pensamentos vão ser revelados nos nossos comportamentos. Então, trazendo o livro para a mesa, é o meu pensamento sobre isso. Uhum. Nós estamos num mundo onde muitas pessoas estão julgando comportamentos, sem entender e tratar de comportamentos. Então Jesus fez isso. Fulano é assim, peraí, senta aqui e resolve. Então quando ele tenta explicar muitas coisas às vezes, é alinhando isso. Uhum. Vamos tratar da fonte. Vamos tratar do que gera tudo isso. Por isso que Provérbios diz, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque se você não alinha pensamento, você vai desestruturar seus comportamentos. E estamos vendo um tempo que o povo está julgando o comportamento. Fulano faz isso, fulano faz isso. Não me interessa o que ele faz. A questão é por que está fazendo. E eu começo a alinhar os pensamentos. E aqui eu digo, como você comentou, a visão do empreendedorismo. Muita gente quer empreender porque quer ver bons comportamentos, mas não alinha pensamento. A Bíblia fala, o homem faz planos. A resposta vem do Senhor. Não é porque o homem planejou que Deus tem a obrigação de responder o que ele quer. Sim. Mas é Deus falando, se não tem plano, vou responder o quê? Como é que eu vou responder uma pergunta que você não me faz? Eu te perguntar agora, Lucas, que dia vai ser? Ah, perdão, minha cabeça ainda tá processando. Vamos supor, lembra daquilo? Lembra daquilo? Lembra daquilo? Não. De quê? Então, é porque eu não tenho o que. Parece uma pergunta de bêbado? Não tem propósito. Sim, É a gente querer que Deus responda uma pergunta que a gente não fez. sim, Então é Deus falando, se você tem um sonho, um projeto, alinha, por favor, seus pensamentos, sim. mas põe num papel. Gente quer empreender sem saber. Esse livro eu divido em 3 pontos. Uhum, Por quê, quando e como. uhum, Fica a dica. Se você tem um projeto, mas não tem resposta para um porquê, quando e como, você não tem projeto. Porque é motivação, motivo para ação, somente isso. Motivação acende fogueira, não mantém acesa. Quando é entender que tudo tem tempo, de início e fim. Porque senão gera procrastinação. uhum. Terceiro ponto, como? Que é capacitação. Porque o povo sonha, não sabe como é que faz. Uhum. Até um dia, uma jovem chegou no consultório, falou, doutor, em um ano eu vou ter 1 milhão na conta. Isso aí não vai. Ela, por quê? Porque para você ter 1 milhão em 12 meses, você tem que ter líquido na conta pelo menos 84 mil. Você tem? Ela disse, não. Então 1 mês você perdeu, deu ruim. A gente tem porquês na vida. Às vezes tem até tempo, não tem capacitação. Então, o alinhamento disso, por quê, quando e como.
Uma outra questão. Já se perguntou, Lucas, por que você quer Deus? Vou inverter, agora o podcast é meu, só um segundinho. Por É, que você quer Deus, Lucas? pela salvação da minha alma. Para a salvação da sua alma. Por que você quer Deus, Lucas? Para viver namoradas do céu. Tá bom. Por que você quer Deus, Lucas? É, realmente você começa a ficar sem. Porque realmente eu tô fazendo pela salvação da minha alma. Tá. Agora, até quando você quer Deus? Sempre. Ok, parece óbvio, né? Sim. Como você quer Deus? Meu pai é ao meu lado. Ok. Já passou crise? Já. Fez jejum? Não. Fez propósitos? Sim. Mas já orou com intensidade? Sim. Depois que passou a dor, você abaixa a intensidade? Então te revelei até quando você quer e por que você quer ele. Preciso. Suprir necessidade. Meu Deus. Sobre isso. Então entender esses 3 pontos e alinhar tudo. Por que você está casado? Até quando você quer ficar casado? Uhum. Como se fica casado? Então são as perguntas que o mundo vai te fazer. Se você não sabe responder, primeiro, compre o livro, tá? Uhum. Lógico. Tá no Mercado Livre. O link tá O aqui link tá embaixo. aqui, tá? É. Ou se não, me segue no Instagram, Bruno com 2N Carvalho, tá o link também de compra lá abaixo. Então entender essas perguntas é o que traz resposta. Pastor, me permita interromper só um pouquinho a linha de raciocínio, porque isso me traz um outro ponto que martela. E aqui é o que eu falei, eu tô como aluno. Então, como aluno, a gente vai perguntando algumas dúvidas Estamos juntos para aprender. que aparecem no processo. Exatamente isso de diminuir essa intensidade ou se aproximar quando as coisas estão difíceis, vamos dizer assim. Ou a gente diminui ou a gente Sim, intensifica quando a coisa aperta. gente, é É isso. 880. Apertou, opa, eu sei para onde correr. É igual aquela condição, né? O filho sabe que se Sim. apertar ele tem o pai. Uhum. Ou se não. Sim. Então, é, essa condição que o pastor mencionou me trouxe um. Em que hora que é o ouvir os detalhes e pedir o sinal de que aquilo que você está fazendo e aplicando nessa aproximação, de que isso não seja só uma aproximação por Momentânea. necessidade, mas em que momento isso eu interpreto como sinal ou só a ação Uhum. de fazer algo para aquilo acontecer. Não sei se eu consegui Sim, ser claro com a minha dúvida, porque isso é um questionamento que eu faço muito. eu sempre digo de um ponto. A questão não é pedir que Deus supra a necessidade, mas é entender o Pai Nosso. Pai Nosso. Não é pão nosso. Uhum. Gente que é o pai focado no pão. E quando o pai não dá o pão, a gente esquece até do pai. Deus aparece para uma nação e fala para ela: vocês entrarão numa terra que mana leite e mel. Uma terra linda, de figueira, de romeiras, de oliveiras. Uma terra onde as fontes de água se multiplicam. Uhum. Vocês vão comer, vão se fartar, nunca vai acabar a comida. As fontes de água se multiplicam, ou seja, não vai acabar a água. Vocês vão colher o que não plantaram, vou dar para vocês. Vão morar em casas que não construíram, vou dar para vocês. Juízes é o momento que o povo entrou na terra. E fala assim, ó, e o povo, ao entrar na terra, passou fome. Pensa você há anos ouvindo isso. Por que isso acontece? Porque Deus disse, quando entrar na terra, não esquece de mim. O problema não é quem deu a terra e muito menos a terra, é quem entra na terra. E entender que providência não traz presença, mas a presença traz providência sobre a nossa vida. De a gente entender até que ponto a gente vai, não é somente tentar entender o meu coração no ambiente, se eu sou interesseiro ou não. É entender a diferença entre persuasão e manipulação. Quando a gente entende a diferença entre persuasão e manipulação,
a gente começa a entender o interesse em Deus. Qual que é a diferença de persuasão e manipulação? Você sabe? Ah, não vou saber. Não vou me arriscar a responder. Nenhuma. A ferramenta é a mesma. Aham. A diferença é o coração que eu emprego e o resultado que eu quero. Mas assim, a minha pergunta, ela vai nem eu vou além, porque não é o pão. E é por isso que, por exemplo, eu vou citar aqui algo Sim. muito recente. Eu vinha em um determinado processo onde eu precisava ter uma escolha. Uhum. Eu pedi a guia. E ao pedir a guia, eu falei assim, eu não quero a resposta. Não estou pedindo para Deus a resposta, porque eu acredito muito em eu levanto, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Eu Sim. tenho mais um dia de oportunidade para fazer tudo aquilo que é a vontade dele e correr atrás das coisas que precisam ser ir atrás. Só que em determinados momentos, a carne, quando a gente fala por esse lado, às vezes a gente dá aquela. Você não levanta com aquele gás todo Não dia. dá. Não dá. E quando eu falo sobre entender sinais, não é pedir o pão, mas é mostrar que naquele dia você viu um passarinho com um pão na boca. Aham. Eu não estou pedindo pão para mim, mas eu enxerguei um sinal. Eu vou dar um exemplo muito recente. Depois que aconteceu, eu falei muito sobre isso com a minha esposa. E nesse processo dessa decisão, naquela manhã eu orei e falei: Deus, hoje eu preciso ver um milagre. Eu não pedi pouca coisa, eu falei: eu quero um milagre. Não coloquei qual seria o milagre, mas foi no dia que, inclusive, a gente acabou descobrindo que minha esposa estava gestante. Uhum. E era algo que a gente não esperava. E foi o milagre que Deus assim o trouxe para a decisão que a gente tomou a seguir. E tudo se confirmou. Mas quando eu falo sobre essa conexão da intimidade, de falar assim, pai, você tá aí? Ah, mas eu tô a todo momento. Sim. Mas é aquela coisa que assim, Querer clareza. sim, e é exatamente sobre isso que eu menciono e eu falo sobre, perdão, sobre criar-se essa intimidade não só com uma necessidade, Uhum. mas sim no caminho, Do dia a dia. como a gente vem vivendo isso. Porque quando o pastor mencionou sobre esses três pilares, a gente estava conversando um pouquinho em off antes aqui sobre essa condição, como a gente realizou o podcast. Uhum. Faziam 3 anos que eu ficava muito, eu quero ter um podcast. E o podcast nasceu de uma folha de caderno. Porque eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, poxa, será que é a hora? Nunca é a hora. Aí a gente conversou e eu falei assim, se eu conseguir colocar 10 nomes que eu sei que eu vou chamar e vão, Uhum. tipo assim, não vão nem me É um sinal. perguntar. E eu vou colocar 10 nomes aqui, eu sei que essas pessoas vão falar sim. A gente vai montar isso. A hora que a gente começou a escrever, quando a gente parou muito rapidamente, tinha 65 nomes. Eu falei, eu tô rodeado de gente extraordinária. E não interessava se ela tinha Instagram, se não tinha, mas histórias, Sim. conexões, pessoas, mensagens. E o podcast nasceu. Como? Vamos fazer do jeito, da forma que a gente consegue. E foi o que a gente veio mencionando, não vamos ficar aqui. Uhum. Mas isso me abre uma condição que às vezes a gente não enxerga dessa forma. Não faz. Eu fiquei 3 anos sem entender exatamente esses três pilares. Só que tem a condição também de, às vezes, eu não ter pedido nem sinais para isso, Sim. porque estava tudo acontecendo. A hora que der, acontece. E é a falta de ter realmente esse caminho e esse norte de falar, peraí, se é para me pôr no papel, eu vou escrever isso e aí sim eu vou entender. Porque me traz uma clareza incrível, pastor, a condição de, poxa, eu peço uma resposta, mas eu nem apresentei o plano. Isso. No mundo dos negócios, nenhum investidor põe dinheiro sem plano. Investe aqui. Onde? Não sei. Só investe que eu resolvo. Não dá. Isso não existe. Então, é muito por esse lado de trazer realmente algo que é assim, monta seu plano e os passos para o plano tá aqui. É o que eu falo. A gente vai amadurecendo, entende duas palavras que colocamos o nome na outra sem ser. Qual? Fé e coragem. Tem coisa que nós exercemos gritando fé. Não foi fé, foi coragem, porque você visualizou.
Te trago um texto. Gênesis capítulo 15. Deus aparece para Abraão e fala para ele: sai da tenda, conte as estrelas. Sai, Deus entra, tira e fala. O que nós ministramos? Provavelmente, logicamente, Deus tira um homem do ambiente à noite e fala para ele: vai contar a estrela. Abraão sai e faz o quê? São incontáveis. E Deus responderia: assim será a tua descendência. Mas pega Gênesis 15, capítulo 15, verso 12. Diz que depois de todo o diálogo que está acontecendo, Deus dá ordem a sacrifícios de animais. E no verso 12 fala: e pondo-se o sol. Se eu tô falando contigo agora, a gente sai dali e o sol tá se pondo, é porque enquanto a gente fala não é noite, é? Aí o negócio piora. Porque pensa Deus, Lucas, se chamar. Deus chamar durante o dia, sol rachando, e falar: Lucas, vá lá fora contar estrelas. Você olha e pensa: tô vendo nada. Esse é Abraão. Porque a fé não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu. Então ele sai, tô vendo nada, mas o Senhor falou: vai acontecer. Porque a minha vida não é baseada pelo que eu vejo. Porque se eu vejo é coragem, não é fé. Então nós queremos sempre que Deus traga clareza no projeto para a gente ter a ousadia de executar e chamar a ousadia de fé. Mas a fé é isso. Uhum. É às vezes agir quando Deus fala e entender quando ele se cala. Uma frase eu aprendi na pandemia: até o silêncio de Deus é um grito para quem tem intimidade com ele. Jonas está orando e a oração dele mexe comigo. Deus, eu estou aqui no ventre do inferno e o Senhor que me colocou, ou seja, a culpa é sua. O Senhor me lançou de diante dos seus olhos, nem quer me ver mais. As ondas batem na minha cabeça, não tem onda em barriga de peixe, é sentimento emocional, estou Uhum. atordoado. E as algas enrolou no meu pescoço, eu estou perdendo o fôlego de tanto gritar. E no meio de tudo isso, o que Deus responde para Jonas? Claro que agora. cas- Eu não, eu não recordo Sabe o que nada. Deus disse? Peixe, vomita ele. Pergunta o Lucas, tem por que Deus respondeu um peixe enquanto o homem está orando? Peixe ora? Não. Para que Deus não responde Jonas? Deus diz, peixe vomita ele. Por quê? Um homem orando na barriga de um peixe. Deus não responde o homem, mas Deus está ali presente. Peixe desce. Um homem orando na barriga de um peixe. E Deus não responde o homem, mas Deus está ali presente. Vem para a superfície. Devolve ele na terra. Fomos condicionados a orar e Deus tem a obrigação de responder. É Deus falando. Tem momentos que você ora e eu te respondo. Outros, você ora, eu me calo, mas estou movendo o ambiente, fique em paz. Na criação é isso. Deus criando céu e terra. Haja luz, haja terra, criação, criação, tudo acontecendo. Mas quando vai criar o homem, Deus não diz haja homem. Deus pega no pó da terra e cria. É uma mensagem. É Deus falando, ainda que eu pare de falar, as minhas mãos nunca vão parar de trabalhar. Fique em paz. Estou cuidando de você. Meu Deus. Que episódio incrível. Eu tô aqui ainda sem reação e, de novo, pastor, que honra. Deus abençoe infinitas vezes a vida do pastor, de todos aqueles ao seu redor, de todos aqueles que se alimentam da sua palavra e daquilo que Deus tem colocado no teu coração. É imensa gratidão tudo isso que o pastor hoje transmitiu. Novamente, não tenho palavras para agradecer, porque Deus, eu acredito, ele move e quando ele faz essa ação, parte disso foi o agir da resposta de muita gente que está vendo isso hoje. Eu acredito que essa mensagem chegar até essas pessoas, Deus moveu, usou da vossa boca para poder transmitir.
maravilhosa. Então, Deus abençoe imensamente. Esse é o sentimento do Lucas, da equipe, de todos aqui. Gratidão e muito obrigado por essa oportunidade. Fica aqui o convite para toda vez que estiver em São Paulo, aqui as portas estão abertas para recebê-lo, para estar aqui com a gente. E assim, algo transformador. Eu posso compartilhar com as pessoas aqui em Centelha que eu falo que quando eu mencionei dos 10 nomes, eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, e eu vou me sentir realizado no dia que esse podcast transformar uma vida. Sim. Propósito. É isso que eu vou sentir, a minha realização vai ser essa. Sentir que é algo. Só que mal sabia eu, em 2 meses, eu entendi uma pequena frase. A primeira vida a ser transformada foi a minha. Só Então, transborda isso. estar aqui hoje é mais um sinal. Quanto a minha vida foi transformada e por isso o meu agradecimento. Deus abençoe. Dessa forma que eu gostaria que o pastor, as redes sociais, como as pessoas encontram, o livro, vai estar tudo aqui descrito no livro, Isso. no link, mas eu não poderia terminar de outra forma sem esse agradecimento. Digo uma coisa, o melhor não é vir, é voltar. Se eu voltar, eu acredito, viu? Uhum. Não, mas Mas agradeço. Obrigado pelo carinho seu, de toda a equipe também. Muito obrigado. Pra gente é constrangedor. Carinho desde a recepção também. Muito obrigado. Pra mim é uma honra estar aqui, servir, ouvi-lo também, ver esse rostinho também, seus olhos brilhando. Pra mim é fantástico. É onde eu observo e digo: se os nossos olhos não brilham daquilo que a gente fala, o brilho não está no coração. uhum. Quando os olhos brilham, é um reflexo da alma. E a gente percebe isso em você. Porque você faz por amor, faz de coração. E para mim, fazer parte disso, a honra é minha. É Deus falar, eu tenho um propósito em São Paulo, vá lá servir. Não é, Lucas, eu tenho um propósito em Goiânia, eu vou levar um grande para você. Não, você é o grande da história e eu estou aqui para somente somar ao seu propósito. Então, para mim, eu sou somente a ferramenta para ajustar mais um ambiente que Deus está crescendo. Eu falo assim que é Deus construindo uma ponte e falar: Bruno, vai lá botar um parafusinho, a linha daqui para que ele cresça um pouco mais. Porque o crescimento é de ter um propósito do início, não de quem aparece na Uhum. etapa para botar telhado. Uhum. Luz é o menos a construção, a base é você e seu coração. Então, para mim é uma honra estar aqui. Por gentileza, eu gostaria muito que o pastor deixasse uma mensagem agora no final para todo o nosso público e para quem está nos acompanhando. Sim, quando eu entrei aqui, Deus falou no meu coração: fale a essas pessoas. Todo grande sonho vai cobrar de você um derramamento de sangue, suor e lágrimas. Winston Churchill disse isso. Jesus derramou sangue, suor e lágrimas, porque tinha uma grande visão. As pessoas, o mundo e Deus sempre vai cobrar isso. Eu sempre digo: não peça a Deus unção se você não aguenta a pressão. A pressão é um privilégio. E tem uma frase que define o meu 2025 e é das partes do capítulo desse livro, do final. Eu digo: se a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. A gente tem que parar a pensar nisso. Se a morte te encontrar, ela te encontre vivo, lutando, chorando, batalhando, acordando cedo, entendendo, amando, perdoando, vivendo. Ter intensidade no que se faz é todo mundo olhar e pensar, não é somente sucesso. Eu falo que um tempo atrás, vendo uma entrevista, e uma jovem famosa, e o apresentador falou para ela: Nossa, você imaginou chegar onde você chegou? Ela disse: Sim, porque eu chorei por isso. Eu sonhei com isso. Eu passei noites sem dormir por conta disso. Então, sim, eu imaginei. Só não entendi a expansão, mas lutei para estar aqui. Então, todo sonho vai cobrar de você pressão. E se o sonho não te cobrar pressão, reveja a visão. Deus sempre vai alimentar o coração do homem com aquilo que ele é capaz de fazer. Ainda que ele não acredite, se Deus chamou,
é porque Deus sabe que Ele é capaz de fazer. E como um bom brasileiro, a nossa mensagem tem que ser gritada para todo mundo. Pegar a visão que Deus dá e dizer: Deus, verás que um filho teu não foge à luta. Deus abençoe imensamente. Amém. E para você que ficou até aqui nesse podcast, não esquece de descer o dedo no like, comentar e compartilhar. Essa mensagem a gente acredita que é sobre isso. É sobre compartilhar, sobre acender ali uma pequena centelha de sabedoria na vida das pessoas. E para isso que a gente está aqui. Então, gratidão. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.